A discussão em torno das mudanças climáticas envolve não apenas assumir um compromisso com o meio ambiente. Antes, tem a ver com um tema que é fundamental para a nossa sociedade. Pensando nisso, o quarto episódio da nossa série Brasil 2023 aborda este tema a partir da expertise de nossas convidadas. São elas Suzana Kahn, vice-diretora da COP UFRJ, e Tatiana Sali, diretora de programas da Natural Intelligence, a NINT. Suzana Kahn, Tatiana Sali, é um prazer tê-las aqui conosco no quarto episódio da nossa série Brasil 2023 do Videocast Rio Bravo. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui, Suzana. Uma delícia dividir a tela e o dia com você. É uma honra poder estar aqui compartilhando com vocês hoje. Muito obrigada. Também gosto muito dessa atividade. Suzana, eu vou começar com você. Já faz algum tempo que a comunidade científica tem alertado para as mudanças climáticas, para o impacto dessas mudanças climáticas. Quão perto nós estamos daquele chamado ponto de não retorno? Olha, na realidade, a parte desse ponto de não retorno a gente já chegou e já passou, né? Porque a nossa atmosfera já está aquecida e não iremos retornar aos níveis que estávamos, né, desde que a gente começou a medir perto da Revolução Industrial. Então, isso já aconteceu, a Terra já está aquecida, a gente já tem uma série aí de consequências por conta disso. Né, um volume, né, maior de água em nível do mar por conta de derretimento de geleira, algumas espécies já desapareceram, padrão de chuvas já foram modificados também, então já existe esse ponto de não retorno. A questão que eu acho que é muito importante que se coloque é que quanto mais a gente aquece, né, a temperatura da Terra, os estragos, os danos são muito maiores. Em alguns ecossistemas existe de fato esse ponto de não retorno, mas é específico, por exemplo, no caso da nossa floresta amazônica, que é extremamente importante para o nosso regime de chuvas, para a manutenção da biodiversidade, enfim, é muito importante. E também para absorver carbono da atmosfera, né? Porque quando a gente está falando de zero carbono, que é o que se procura, né, a gente atingir aí a meta de uma emissão líquida zero, significa que uma parte vai ser emitida de qualquer forma, mas que há uma absorção, e a gente mantém o ciclo do carbono funcionando. Normalmente, quando a gente está falando desse não retorno, é a questão dessas florestas tropicais, como é o caso da floresta amazônica, não está mais absorvendo esse carbono, entende? Então, ela deixa de funcionar como uma floresta tropical que absorve o carbono. Então, só intensifica o problema do aquecimento global, porque você deixa de ter uma floresta tropical e, como é dito, há uma savanização, ela começa a funcionar quase como uma floresta, tipo uma savana. Então, esse seria a questão do não retorno, que também estamos próximos, mas o que eu acho assim, importante deixar claro é de que o aquecimento é contínuo, está acontecendo já, e a gente já está numa situação realmente muito crítica. Então, eu acho que a preocupação não é daqui como a gente costumava falar na época, né, do início das discussões climáticas. O problema é dos nossos netos, de outras gerações. Não, é da nossa geração já. A nossa geração tem percebido o impacto junto ao regime de chuvas, mas existem itens ou acontecimentos que ela não necessariamente associa às mudanças climáticas. Será que você poderia dar um exemplo desses pontos que nós não necessariamente associamos, mas estão identificados, estão totalmente ligados às mudanças climáticas? De fato, a questão que é mais visível, né, acaba sendo o problema de água, porque água, né, o recurso hídrico, já é um problema grave que talvez seja um dos próximos aí a começar
a faltar em termos mundiais, né? Porque já falta em outro lugar, e o que é uma questão essencial, tanto para consumo próprio, como para agricultura, quanto para a questão de alimentação, de geração de energia elétrica, enfim, você tem, né, consumo industrial, é uma questão muito, muito complicada essa questão de água. E a falta de água é mais percebida, mas eu tenho dúvida se a gente percebe, se a gente consegue associar também, porque você consegue associar com a questão da mudança climática, grandes temporais, enchentes, né? Enfim, essa mudança do padrão. Mas a questão de você ter esses ciclos distribuídos de uma maneira totalmente diferente afeta bastante a nossa produção agrícola, e isso afeta muito a produção de alimentos e encarece os alimentos. Então a gente está lidando com um problema que é gravíssimo, que é o problema da fome, né? Porque você começa a ter a necessidade de ter uma irrigação, não que você não vá mais conseguir produzir, você vai conseguir produzir, só que bem mais caro, né? Então isso eu acho que é uma consequência de uma das mais graves. Uma outra consequência que eu acho muito importante também, e que não é, talvez não muito visível ou associado diretamente com a mudança climática, é a questão realmente de refugiados, que a gente chama de refugiados climáticos, porque o impacto do clima se dá de uma maneira totalmente desigual, né? Você tem, não só ele é distribuído de uma maneira desigual, né? Algumas áreas são mais afetadas do que outras, né? Como também a capacidade de enfrentamento é desigual. Se você pega um problema de seca ou de temporais, ou de desastres, mesmo que naturais, e que não tenham nada a ver com a ação humana, num país rico, ele não só tem toda uma infraestrutura capaz de absorver isso, de enfrentar, tem sistemas de alerta, tem sistemas de resgate, tem hospitais, enfim, tem toda uma estrutura capaz de minimizar o dano do que um país pobre, né? Então, a gente tem uma dupla desigualdade na distribuição dos impactos e na capacidade de enfrentar, né, esses impactos. E isso faz exatamente com que as pessoas comecem a migrar. E aí você tem uma consequência aí gravíssima. A gente tem visto, né, pessoas que saem em barcos, em balsas e se atiram no Mediterrâneo tentando, né, chegar num país que tenham condições melhores. Isso vai se agravar, porque são exatamente os países da África que serão os mais atingidos, os países pobres. Então, se você pega Bangladesh, que não é na África, né, na Ásia, você pega uma cidade, um país como Bangladesh, que está abaixo do nível do mar, o nível do mar subindo muito lentamente, que ainda que seja lento, e por conta de marés, etc., invade a cidade com uma porção de outras consequências, não só de doenças, né, por conta dos alagamentos, esses lugares não têm saneamento, por conta de perdas agrícolas, e é a mesma situação que você vê na Holanda, né? São situações similares em relação ao aumento do nível do mar. Mas a Holanda consegue construir dique, a Holanda consegue construir até ilhas artificiais para poder se proteger. Então, esse estresse entre países pobres e ricos, esse aumento da desigualdade mundial, que leva uma possibilidade, né, de guerras, de inquietações, de tensões, que eu acho que são extremamente graves. Tatiana, da parte das empresas em geral e do mercado financeiro em particular, como é que esse impacto das mudanças climáticas tem sido percebido? Na sua avaliação, com a gravidade que é necessária ou ainda não? Bom, eu acho que primeiro a fala da Suzana deixa claro para a gente que a gente não pode segmentar os impactos do que está acontecendo, né? Não é só a empresa, não é só o mercado financeiro, somos todos. O impacto é generalizado. E ela traz um exemplo que parece vida real, mas que também impacta empresas e mercado, que é uma migração de pessoas, é uma necessidade de emprego, é uma necessidade de geração de capital que muda também de acordo com como o mundo está mudando como consequência dessas mudanças climáticas. A gente fala em crises de refugiados, a guerra da Síria começou por falta de água. Então, quer dizer, a gente está vendo consequências que também afetam as moedas globais, que também afetam o acesso a bens materiais, falando de comida. Então, se você tem empresas
que trabalham no setor de alimentos, uma empresa que investe no setor de alimentos, esse é o tipo de consequência que não pode sair do radar. Eu acho que a gente começa a ver um movimento nos últimos anos. Eu sou até que novata nessa agenda, perto das pessoas que nem a Suzana, que estão aqui há muitos anos nessa jornada pelo desenvolvimento sustentável, é que as consequências começam a ser mais claras e o mercado começa a olhar a sustentabilidade, que eu acho que é uma palavra muito ampla que a gente precisa resgatar, porque ela é muito mais do que só uma agenda ESG ou só de uma agenda de mudanças climáticas, é que ela vai fazer com que a gente consiga ter bons negócios, bons investimentos, e eles têm que ser alinhados ao que o mundo está se tornando. Eu tive a oportunidade de participar de uma aula essa semana com o professor Celso Leme, da UFRJ, e ele fala isso, ele fala, se a gente... Existe bons negócios em um mundo que não é bom? Então, né, como que a gente pode dizer que eu estou fazendo um bom investimento, eu tenho uma boa empresa, se o todo não está bom? Quer dizer, tem como ser uma empresa de sucesso num mundo sem sucesso? Então, eu acho que a gente está vendo a entrada dessa agenda no mercado de capitais e no mercado empresarial tem sido pela gestão de riscos. E eu acho que é honesto a gente começar pela gestão de riscos, porque é a porta mais fácil de ser aberta desses mercados, porque é onde eles estão conseguindo fazer a quantificação do que aquilo pode se tornar para eles. As antigas externalidades, que eu não gosto. Acho que se a gente chama de externalidade, dá desculpa de não olhar. Eu gosto de chamar de pré-financeiro, porque vai virar financeiro em algum momento. E a gente sabe que isso é verdade, inclusive pelas experiências que a gente está tendo como consequência dessas mudanças que a Suzana explicou de uma forma muito clara, que afeta desde da pessoa que está vivendo numa cidade que o nível do mar sobe e o saneamento é afetado, até grandes conglomerados empresariais em países que são super desenvolvidos e que também vão ter que lidar com o mesmo desafio. Eu não vou nem chamar de problema, eu vou chamar de desafio, porque a gente está vivendo ele no dia a dia. Então, eu vejo a gestão de riscos como a forma que esse mercado vem, sim, observando para todos os aspectos relacionados à sustentabilidade e às mudanças do clima, e a gente começa a ver também, finalmente, eu diria, um olhar de oportunidades, que eu acho que é onde a gente vai conseguir realmente fazer a mudança necessária, porque a gente gere o risco, mas a gente tem que gerar bons negócios, a gente tem que gerar oportunidades, tanto para a empresa quanto para a sociedade. Então, eu gosto de ser muito racional e realista, né? Eu não gosto de olhar o copo nem cheio nem vazio, eu gosto de olhar o copo, e acho que a gente vive um momento onde a gente tem oportunidade hoje de conseguir fazer a transição que a gente precisa fazer, porque a consequência não é boa para ninguém. Mas essa abordagem relacionada à gestão do risco alcançou, por exemplo, a tomada de decisão dos gestores no mercado financeiro e também nas empresas? Eu vou dizer que sim, talvez não na velocidade que nós gostaríamos de quem está nessa agenda há muito tempo, mas sim, o transatlântico está sim virando. Eu falo, né? O transatlântico está virando em direção a 2030 e a gente começa a ver, sim, tanto empresas quanto investidores, infelizmente não são todos, já trazendo para a tomada de decisão, para o monitoramento e até para o reporte de como eles fazem os investimentos deles, tendo em conta essa agenda ESG de mudanças climáticas. Claro que todos nós gostaríamos que fosse muito mais. Discutimos aqui o ponto de não retorno, mas eu acho que se a gente tivesse essa conversa 10 anos atrás, a gente teria uma resposta muito menos positiva do que a gente tem hoje. A agenda da sustentabilidade, por questões externas ao próprio mercado, se tornou essencial na gestão de riscos. A gente teve uma pandemia, que é uma consequência de uma mudança no ciclo da Terra. Todo mundo viu. Não dá para falar que não viveu. Todo mundo sofreu a consequência de uma mudança. Então, a gente começa a ver, assim, de forma mais estruturada a gestão do risco ambiental, social e de governança e climático acontecendo em gestores de ativos, em gestores de patrimônio e em empresas. A velocidade teria que ser maior? Eu acredito que sim. Como a gente consegue fazer isso? Educando, deixando claro como pode ser feito e tentando usar as tecnologias que estão à disposição hoje da humanidade para a gente chegar onde a gente tem que chegar. Energia sendo, eu diria, que o nosso maior motivador e a maior oportunidade de mudança. A matriz energética mundial e o vício que a gente tem em energia como sociedade é onde a gente vai conseguir, talvez, de uma forma mais rápida, tentar reduzir esse impacto que a gente está deixando. Agora, Suzana, como é que você percebe a abordagem que as empresas e o mercado financeiro têm estabelecido em relação a esse tema, principalmente tomando como referência aí a agenda ESG? A academia e a comunidade científica olham com desconfiança ou veem com bons olhos?
Não, ao contrário, né? A gente vê com muito entusiasmo, porque é exatamente onde nós trabalhamos, né, academia, centros de pesquisa, era a inovação tecnológica. E eu vejo que a inovação tecnológica ela é essencial, né? O resultado da pesquisa e desenvolvimento que vai gerar, né, no final aí uma inovação é que pode colocar o mundo numa rota mais segura, menos dolorosa em termos de enfrentamento aí do aquecimento global. Então, eu acho que, no caso da inovação, da tecnologia, ela desempenha assim, um papel bem importante para o desenvolvimento sustentável, como a Tatiana comentou. Né? Eu acho que um país, uma região que está se desenvolvendo, ela se torna, ou é mais desenvolvida, ela se torna muito mais resiliente. Né, que também é uma outra palavra da moda, assim como sustentabilidade, tem umas palavras, empoderamento, enfim, tem umas palavras que eu nem gosto, mas acabo não achando outra e vou usando. Mas o desenvolvimento sustentável torna mais resiliente. Como eu comentei, né, anteriormente, a desigualdade se dá muito na forma também, não só do impacto, da maneira que ele chega, do dano, mas como é que você consegue reagir a ele. E se você é um país desenvolvido, se você é um país com mais preparado nessa questão, você consegue também, né, se resguardar e enfrentar. E aí eu vejo até tem duas questões. Né? Um lado é você conseguir enfim, se adaptar melhor às mudanças climáticas por conta de tecnologia, e por outro é você ter um cardápio muito maior de alternativas de mitigação. Né? Estava comentando aí, da transição energética, né, que está avançando. A gente acabou de ver aí a lei, o pacote do Biden, de imenso, milhões para investir em energia limpa. É claro que a ideia do Biden não é simplesmente energia limpa, e aí eu vou responder a tua outra questão. As empresas, o mercado financeiro vai onde o mercado está, onde as oportunidades estão. Na hora que você sinaliza que um país do porte dos Estados Unidos está investindo, está interessado em energia limpa, por várias outras razões, que não são necessariamente associadas à questão ambiental ou climática, mas por segurança energética, principalmente depois, né, da guerra de Rússia e Ucrânia, onde o preço da energia disparou, onde você não pode ficar dependendo de uma única fonte de energia, como a Europa está dependendo do gás natural, né, da Rússia. Então, essa diversificação acaba beneficiando. O mercado costuma trabalhar muito com a expectativa, né? E se há uma expectativa de que vai se atuar o fluxo de investimentos, o interesse está no sentido de energia limpa, aí é uma bola de neve, né? Aí vão todos se movendo naquela direção, e que é muito bom, e que tem muitos benefícios, inclusive qualidade do ar local. Né? Uma das razões da China investir tanto também em renovável é também por conta da qualidade do ar, né? Porque termoelétrica, esse tipo de coisa todo deixa um problema aí associado à poluição local das cidades. Então, eu acho que a academia tem tem muito interesse nisso, dessa inovação, é em cima disso que a gente trabalha. Né? E quanto mais você atua na inovação, na pesquisa e no desenvolvimento, não só você começa a baratear os custos, você vê aí os custos de bateria, como caíram bastante, geração eólica já é altamente competitiva, né? Você não tem mais necessidade de dar nenhum tipo de apoio ou ajuda ao segmento de geração eólica, porque já é competitivo. Então, isso tudo são melhorias incrementais que vão sendo porque você tem um aprendizado aí, uma curva de aprendizado, você vai melhorando a tecnologia, você vai aumentando a escala, e com isso você consegue, de fato, ter uma redução de custos e ter uma maior, né, parte do mercado trabalhando no segmento da energia limpa. Né? E aí, isso daí
para o Brasil, por exemplo, é uma oportunidade fantástica, porque a gente tem absolutamente todas as fontes aqui no nosso país, né? Então, acho que a gente teria realmente uma oportunidade muito grande nesse mundo de baixo carbono, na transição energética, mesmo nos outros setores, siderurgia, aço, tudo é muito energointensivo. Então, o conteúdo de carbono dos produtos produzidos no Brasil vai ser mais baixo. Então, na hora que você dá valor a isso, o que é produzido no país fica bem mais interessante no ponto de vista de mercado, se considerar realmente a questão, né, da necessidade de diminuir as emissões de carbono no mundo. Tomando essa fala da Suzana, Tatiana, como é que as empresas percebem essas oportunidades, tendo em vista um exemplo aqui no Brasil que não é tão importante, não é tão cuja referência não é tão boa como nos Estados Unidos nesta gestão? Isso impacta também? Eu acho que o mundo é mais globalizado do que a gente tende a perceber no dia a dia e a fala da Suzana diz tudo. A academia vem desenvolvendo soluções tecnológicas e inovação, as empresas vêm percebendo oportunidades nessa inovação e a gente está vendo o próprio setor energético brasileiro se beneficiando de saber que existem formas de você gerar essa energia com menos emissão de carbono e a gente vê também que, independente de qual governo, de qual país a gente está falando, isso é uma agenda que ela não é moda, ela é tendência. E é uma tendência devido a uma necessidade que a gente tem na sociedade, tanto de se adaptar, que é a adaptação ao mundo que já está aquecido, Suzana avisou, não vamos esperar daqui 50 anos, não é agora, e o fato de que as oportunidades de negócio se abrem. E a gente sempre vai ter que discutir, né, demanda e oferta, oportunidades e custos. E o que a gente está dizendo hoje existem grandes oportunidades e tecnologias já desenvolvidas que permitem que as empresas façam essa transição e façam de uma forma estruturada e garantindo que elas mantenham o mercado, mantenham consumidores. Eu acho que a gente vem vendo, e um dos exemplos que eu traria para a gente qualificar como as empresas estão observando isso, é o acesso a capital por meio de emissões de dívida ou empréstimos temáticos ou rotulados. Eu não vou chamar de verde, porque verde faz uma restrição muito há uma sensação de ambiental, e a gente está vendo a coisa ampliar. A coisa não é só ambiental, a coisa entra no social, ela entra na mitigação, na adaptação. Então, se você olhar os últimos anos de acesso a mercados de capital por meio de empresas, tanto brasileiras quanto pelo mundo, que são chamados de temáticos ou rotulados, que são verde, social, sustentável, ele cresce ano a ano de forma até que rápida, perto do que é uma tendência em mercado de capitais, e a gente tem provavelmente 22 como ano que vai bater recordes nesse tipo de operações. Se eu não estou enganada, e aqui, gente, números não é meu forte, minha memória não é das melhores, mas eu lembro de um estudo, acho que da Bloomberg, NEF, que fala que do total de dívidas emitidas no mundo hoje, 17% já são rotuladas. Tem gente que pode achar isso ruim, tem gente que pode achar isso bom. Eu acho bom, porque mostra um espaço para crescer e melhorar, mas mostra também que já tem gente fazendo. E o mercado só faz o que os outros já fazem, ninguém quer ser o primeiro. Então a gente já tem grande tendência de green bonds, de títulos verdes, que são aqueles que o uso de recurso é destinado desde que você começa a operação para algo que tem uma adicionalidade ambiental. A gente tem os social bonds, que tem adicionalidade social, e a gente tem os sustentáveis, que juntam o verde e o social. E a gente está vendo empresas irem a mercado, se comprometendo tanto com indicadores e uso de recursos carimbados, como empresas indo a mercado com metas ou objetivos de desempenho sustentável que podem trazer a eles um subsídio, tanto na taxa de juros, quanto no prazo, quanto na carência. Então, os incentivos e as sinalizações do mercado, eu acho que elas estão na direção certa, e a gente está vendo tanto empresas brasileiras quanto globais buscando o acesso a um capital que permita que eles façam um investimento correto para ter tanto produtos quanto serviços alinhados com a demanda desse novo mercado que está vindo, que é o mercado de baixo carbono, que é um mercado mais inclusivo, mais sustentável. E a gente precisa olhar a palavra sustentável com um pouco mais de carinho, porque sustentável é perenidade. Sustentável é estar aqui por muito tempo, e não necessariamente é abraçar uma árvore ou salvar uma floresta, é estarmos todos aqui de forma perene e equilibrada. Então,
Então a gente precisa também começar a olhar, as empresas também querem estar aqui no futuro, também querem gerar receitas de forma sustentável. Então a gente tem que juntar as duas sustentabilidades, é que a gente olha, né, do ESG com a sustentabilidade econômico-financeira e a realidade das empresas, e tudo isso vira um mercado de dívida rotulado, isso vira um mercado de oportunidades para inovação, pesquisa e desenvolvimento. Para mim, sustentabilidade e inovação andam de mãos dadas, e para a empresa, inovação é gerar negócios, então a gente precisa. Só que a velocidade talvez seja um pouco mais rápida, isso pela minha ansiedade de vida, que eu sou ansiosa, mas ao mesmo tempo eu fico hoje mais, diria, contente com o que eu vejo no mercado do que se eu esperasse. Se me perguntasse há 5 anos atrás, talvez eu não estaria tão positiva como eu estou hoje, porque só de ver esse acesso a mercados de capitais e empresas tendo que ser transparentes sobre o que elas fazem, é a forma como a gente vai chegar onde a gente tem que chegar. E você trabalha a comunicação, né, Fábio? Quando a comunicação no mundo foi tão rápida, tão próxima e tão granular como ela é hoje? Se eu não tenho fonte primária, eu tenho secundária. Então, hoje o mercado olha com bons olhos e a gente vê uma tendência de cada vez mais o dinheiro, o bolso, mudando o mundo por meio de acesso a um capital mais barato que permita essa transição. Suzana, por tudo isso que a Tatiana mencionou agora, o Brasil perdeu muitas oportunidades nos últimos 4 anos, tendo em vista a política do atual governo em relação às mudanças climáticas em geral, a Amazônia em particular. Não para de perder, né? É impressionante como assim é uma perda de uma oportunidade atrás da outra, porque, como comentei, esse mundo, né, que a gente está falando, de baixo carbono, etc., é tudo que nos beneficia. E a gente não se beneficia de nada, a gente só dá tiro no pé. Então, é uma coisa que realmente eu não consigo compreender direito, porque nem se trata de gostar de árvore ou de baleia, não importa, isso é economia, isso é estar se desenvolvendo, é ganhando mercado, porque muitas dessas questões, e eu concordo com o que a Tatiana falou, você vê agora, você tem índice, o ICO2 da B3, da rankings, isso tudo, e aí eu continuo sempre achando, não é que eu seja muito crítica, né, às pessoas de modo geral, mas não é questão só que você está preocupado se vai aumentar 1, 2 graus na atmosfera. Isso a gente está falando realmente de negócio, de competitividade, né, porque quando você começa a estipular selos, padrões, etc., isso é para tirar quem não consegue cumprir aquelas regras, você tira do mercado. Eu me lembro muito, numa época que eu trabalhava na indústria de papel e celulose, onde já era necessário você ter tudo certificado, né, as florestas plantadas e as certificações da madeira utilizada. Quem começou com isso foram os países escandinavos, né, a Suécia e Noruega, principalmente Suécia, que tinha muito eucalipto para produzir papel. Ela não fez isso porque estava preocupada com o meio ambiente. Essa imposição de selos para matéria-prima de papel e celulose foi porque a Malásia estava destruindo as florestas da Malásia e entregava a madeira na Europa baratíssimo. Então foi uma barreira, foi a criação de uma barreira. E eu acho que isso a gente deveria estar fazendo, porque se a gente tiver uma barreira, né, se acontecer barreiras a um aço produzido com um teor X de carbono, e se o nosso é 0,8x de carbono, o nosso aço entra em qualquer mercado, ele é mais competitivo. A gente está vendo isso até na indústria de óleo e gás. A indústria de óleo e gás está olhando o carbon content, né, do barril de petróleo. Então, começam a fazer, você pegar qualquer roadmap ou planejamento estratégico de qualquer petroleira dessas grandes, está lá investimento em floresta, investimento em renovável, investimento. Por quê? Porque isso tudo se soma e aquele barril produzido, né, considerando tudo que a companhia fez na cadeia produtiva toda dela, aquele barril produzido tem menos carbono. Então, isso dá mais ou menos valor àquele barril.
Então, é um fator importantíssimo de competitividade. O Brasil seria um país extremamente competitivo, né? Seja por conta de termos a nossa floresta, seja por conta de termos uma matriz energética, uma das mais limpas do mundo ainda, né? Nós temos isso, e seja por conta, a gente pode expandir, e a gente pode, inclusive, vender a energia. A gente pode produzir energia elétrica de conteúdo de baixo carbono aqui, renovável, e ter empresas aqui, fábricas aqui, produzindo aqui com baixo carbono, empregando a gente, desenvolvendo, enfim. Então, é assim, é inexplicável, resumindo. Eu não consigo entender por que a gente não está aproveitando. Você quer complementar? Não, enquanto a fala da Suzana vinha vindo, eu lembrei também de uma conversa econômica que a gente estava tendo num curso que eu dou aula, e uma pessoa levantou uma frase que para mim ficou muito na fala da Suzana, é o custo da oportunidade perdida, né? Como a gente chega e consegue descobrir no futuro qual foi o custo da oportunidade perdida que a gente teve, não só como país, mas como empresa e como sociedade. E eu acho que a fala é o que a Suzana falou, a gente está olhando uma agenda de oportunidades de negócio, onde a gente tem vantagens hoje no Brasil que, independente da motivação da qual a gente tem a matriz mais limpa, a gente poderia estar usufruindo, e ao mesmo tempo a gente acaba muitas vezes deixando essa oportunidade para trás. A gente tem uma publicação que a gente fez há uns anos atrás pela empresa que eu trabalho, hoje a Nint, né, a antiga Citaui, que chama Não Perca Esse Bonde, e o bonde em inglês como se fosse o título de dívida, que era a oportunidade que o Brasil teria de se capitalizar tendo em mente essa agenda do baixo carbono, da baixa emissão. Então, no complemento, eu acho que existem oportunidades perdidas e tem um custo disso, mas a gente ainda está em tempo de fazer a coisa dar certo. A gente ainda não acho eu que a gente não está indo na direção certa. A gente está indo na direção certa meio truncado, talvez sem grandes apoios que a gente precisasse ter, mas eu gosto de ver que a sociedade como um todo, mesmo nas empresas, em órgãos reguladores, em governos, tem muita gente que olha para essa agenda com bons olhos, e aí isso também me dá um certo ânimo, né? Uma certa esperança de que, se a gente for caminhando, tendo em mente todas as oportunidades, os desafios e as barreiras que a gente vai ter que passar, a gente tem sim um potencial aí de mercado para ser conquistado, que eu acho que é uma oportunidade para as empresas e para o mercado financeiro que não pode ficar fora da mesa, né? Espero que as pessoas tenham essa consciência. Mas é interessante porque, a partir das respostas de vocês, me chama a atenção o fato de que o brasileiro, em geral, se importa com essas questões. As pesquisas dão conta disso. Então, há uma oportunidade que se abre também a partir daí, não? Porque brasileiros de norte a sul do país, de todas as faixas socioeconômicas, se importam bastante com essas questões. É um pouco da leitura que você tem, Tatiana? Eu tenho um pouco dessa leitura e vejo isso também como uma oportunidade que a gente está falando. Se a gente for olhando o consumidor final ou o investidor, pessoa física, quer que seja, ele tem esse cuidado. O que a gente, como empresa ou como mercado financeiro, está oferecendo para que essa sociedade possa cumprir o papel dela também no consumo, na compra? Então, estamos fazendo o nosso papel do lado do mercado financeiro e das empresas de dar para esse público consumidor isso que ele tem de cuidado e essa atratividade que talvez produtos de baixo carbono ou até produtos mais sustentáveis possam ter? Eu acho que sim, e eu acho que as empresas começam a entender isso com essas pesquisas, né? Você pagaria um pouquinho mais por um produto que não derrubou uma árvore? Estou fazendo uma hipotética situação aqui. Eu acho que a maioria sim. Agora, a gente tem que sempre, gente, dar o mérito e parabenizar quem tem coragem de começar, porque também tem o mercado se autorregula dentro da oferta e da demanda, e ninguém quer ser o primeiro, né? Então eu sempre falo isso no mercado, quem quer ser o primeiro, quem tem a coragem de dar o primeiro passo, também precisaria ser beneficiado pela sociedade, pelo mercado como um todo. Então, a empresa que tira do mercado um produto que é intensivo em carbono e põe um outro que tem um custo um pouco mais alto, nós, como sociedade, precisamos dar esse valor. E é difícil, porque a gente tem que mudar tanto cultura quanto paradigmas e, ao mesmo tempo, ser muito transparente na própria comunicação. E aí é muito difícil, porque a empresa vai ter coragem de falar, eu tinha um produto que era muito intensivo em carbono e agora eu tenho um que é mais baixo, como que eu faço essa busca por esse equilíbrio? Mas eu acho que sim, e eu não acho que é só o brasileiro, eu acho que todos os seres humanos hoje têm um carinho pela agenda, né, da sustentabilidade, tem
apetite por participar do que pode ser melhor para frente, e acho que tem uma responsabilidade das empresas e do setor financeiro de garantir que essas pessoas tenham acesso e possam cumprir a parte dela. Então, é um desafio mesmo. Eu acho que comunicação entra muito nisso, capacitação, e um pouco das empresas terem o momento de efetivamente mostrar para o mercado consumidor as diferenças do que a gente está oferecendo. É o que a Suzana falou. Será que um barril de petróleo que tem menos carbono tem que ser mais valorizado do que um barril de petróleo que tem mais carbono? Nós, como sociedade, não vamos deixar de consumir coisas ou produtos que vão emitir carbono. Ninguém é carbono neutro, mas a gente tem que ser carbono zero. Eu emito carbono no dia a dia, eu consumo, eu gero lixo. A empresa também, o setor também. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio e sempre beneficiar, eu, como consumidora, produtos, serviços e empresas que têm a coragem de ser transparentes, que mostram pra gente o produto que ela está te vendendo. E eu acho que foi o que a Suzana falou, o mercado vai... Quem não fizer, o mercado toma as devidas providências para que quem faz fique, porque não é uma demanda pontual, é uma demanda de sobrevivência. E aí, como a gente chega lá? Mas e olha que eu não sou uma pessoa muito otimista com os seres humanos no geral, mas eu olho essa agenda como algo que é meio comum. Eu acho que as pessoas já entenderam a importância dela. A educação tem um impacto necessário nesse momento de fazer essa transição, Suzana? Educação é básico para tudo, né? Eu acho que educação são as fundações, né, de qualquer sociedade, seja para depois você ter saúde. Sem educação, acho que nada funciona, né? Eu acho que a questão da educação passa, inclusive, por você saber o teu poder de consumidor. Muita gente não tem noção do que o consumidor pode fazer. Dependendo das ações que os consumidores tomam, você pode acabar com uma empresa, você pode impedir determinadas políticas, você pode trocar políticos, você pode trocar regimes de governo. Esse poder a gente não tem, né, ainda a noção desse poder que nós, como consumidores, temos, né? Então, isso eu acho que é função, né, da educação. Agora, mais do que essa educação, que eu acho que é fundamental, é básica para qualquer tipo de coisa, eu acho que a gente está não só numa transformação, uma mega transformação aí por conta de carbono, baixo carbono, como a gente está comentando, mas também numa transformação digital muito rápida, né? Então, o mundo está se digitalizando completamente, inclusive dentro da área de energia mesmo, né? Com a multiplicidade de fontes, etc., você acaba tendo todo um sistema de mineração de dados, Big Data, inteligência artificial, para poder administrar, né, essa variedade de entra solar, entra o sol, entra a eólica, entra de biomassa, enfim, né, vai para o consumo do Sudeste, do Sul. São muitos dados que a gente administra e tem, né, e cada vez mais em muita velocidade. A educação, que eu acho que é essencial, é também para formar pessoal para esse novo mundo. Entende? Porque o emprego, como a gente conhecia no passado, ele não vai mais ter. Então, você tem que capacitar, né, essas pessoas a essa nova economia de que a gente está falando. Então, isso eu acho que é uma função não do consumidor sozinho. É claro que eu acho que são funções que vão se complementando, o setor privado, terceiro setor, academia, enfim, todo mundo tem uma participação aí, mas o papel do governo, de políticas públicas, é mandatório, seja para a educação, seja para a formação de quadros especializados, seja numa área que talvez fosse um pouco mais sofisticada, que é na parte de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico, todas absolutamente necessárias e cada vez mais importantes para a gente não sucumbir nessa era que é a economia do conhecimento, não é nem verde, nem nenhuma outra. O conhecimento passa a ser realmente chave, né? O que era antigamente
o poder mais hard, né, de você ter fábricas e, né, tá. Hoje em dia não, hoje em dia o soft power é o que está mandando, né? E isso a gente tem que preparar as gerações que estão chegando, que estão se formando, para essa nova realidade. Eu não vejo isso acontecendo. Claro que você pega qualquer criança, né, sabe mexer em qualquer coisa digital muito melhor do que eu, né? Eles não viram o livro, eles fazem assim já, né? Então, né, já tem essa habilidade natural porque cresceram já na era digital. Mas a computação, isso tudo, né, que coisas que eu não sei, eu mesma já não sei mais. Eu peço alguém para fazer para mim ou me explicar. Tem que ter um investimento massivo porque os empregos serão esses. Né? As engenharias, que é a minha área de engenharia, elas não são mais estanques. A gente está discutindo lá na universidade, na COP, várias áreas transversais. Você tem entra a parte social, não há como você ter um engenheiro que não tenha a sensibilidade ou a percepção de problemas sociais, né? Da mesma forma de saúde. Então, você acaba tendo realmente uma interdisciplinaridade muito grande e a gente tem que se preparar para isso. Não dá para você ter um profissional, formar alguém, seja nível técnico, nível médio ou superior, sem ter esse conhecimento, né, dessas questões todas. E as empresas sabem disso. Tanto sabem que grande parte delas gostam de ver que no teu currículo você trabalhou como voluntário em alguma coisa que possa não ter nada a ver com o teu cargo, mas você tem a disponibilidade, a disposição de trabalho voluntário. Então, essa noção dessa educação que a gente precisa para uma nova era, que a gente está entrando com muita velocidade, eu acho que não tá na pauta dos nossos governos. Então, uma última pergunta para vocês, que tem a ver com as conferências climáticas. Elas geralmente criam muita expectativa por conta das resoluções que passarão a ser tomadas a partir delas. É equivocado criar tanta expectativa assim em relação a essas decisões ou a esses encontros onde esses tomadores de decisão vão participar e vão, em linhas gerais, determinar rumos e destinos para médio e longo prazo? Olha, desculpa, Tatiana, quer começar? Eu ia falar que você é muito melhor que eu para falar de COP, porque eu realmente sou novata nessa agenda, mas eu queria só fazer um comentário que ele fala das grandes expectativas das COPs e eu venho de mercado de capitais. E a primeira vez que eu vi uma COP fazer barulho efetivamente no mercado financeiro e empresarial foi a última. Até a COP 25 era muito do mundo acadêmico e de quem trabalhava com sustentabilidade. A COP 26 para mim foi uma surpresa e eu diria que agradável, sair na capa do Valor uma COP. Eu não lembro disso ter acontecido antes. Então, eu digo para você que, assim, eu acho que criou-se grandes expectativas. No mundo acadêmico, com certeza, a Suzana pode explicar para a gente muito como que era essa expectativa, mas no mercado de capitais e no mercado de empresas, eu considero uma novidade a COP ter se tornado algo tão presente e tão claro. Eu não acho que as pessoas tinham consciência da importância de uma COP até a COP 26. Posso estar enganada, pode ser que eu que não prestasse muita atenção, mas eu leio jornais financeiros e revistas empresariais, e eu até fiz um comentário ano passado com a minha equipe que eu falei, nossa gente, fico até com um coraçãozinho mais quente de ver quem deveria realmente estar preocupado com as decisões da COP se preocupando, porque até pouco tempo atrás era uma coisa isolada a governos, a sociedade civil aparecia, mas não era um assunto que era uma temática debatida da forma como foi a COP 26. Eu posso estar errada, mas eu tive essa sensação com a última COP. Suzana, a impressão da Tatiana se confirma? Não, é correto, até porque na COP agora de Glasgow foi quando a gente finalmente destravou, né, o artigo 6, que é exatamente o artigo do Acordo de Paris, que começa a regulamentar mercado de carbono, mecanismos de financiamento, etc. Então, acho que realmente foi a primeira que a coisa começou a avançar. Mas, de um modo geral, a COP é um pouco já o final do campeonato do ano, né? Eu acho que seria assim o último jogo,
né, que você põe você põe o teu time, que não é o time reserva, põe os melhores ali, aí vai presidente, vai primeiro-ministro, vai não sei o quê, para realmente o jogo decisivo, mas a preparação é ao longo do ano todo, né? Então todos a gente tem, sei lá, se não me engano, 4 ou 5 reuniões que é chamado de Substa, que são as reuniões técnicas, porque a COP é um evento político, né? São os políticos que estão lá, e é claro que é um lugar para chamar atenção, a mídia está lá, então há toda uma pressão política, né? Tudo quanto é ONG também vai, você tem todos aqueles espaços, então é um momento, é que nem uma conferência mesmo, onde é o momento de você encontrar, fazer networking, discutir, debater, mostrar seus projetos e fazer os últimos ajustes. Mas a preparação ela vem ao longo do ano todo, né? Agora, o final, a decisão, ok, assina ou não assina, é tomada normalmente pelos encarregados top dos respectivos países, né? Na COP de Copenhague, por exemplo, que havia toda uma expectativa de que seria uma COP das mais importantes, que foi a COP 15, foram todos os presidentes de China, de Estados Unidos, do Brasil. Então, ali estava realmente a nata, né, em termos políticos do mundo inteiro, porque havia, e foi um impasse, né, e acabou não tendo o resultado esperado, que só foi acontecer mais na frente, na de Paris, que foi o Acordo de Paris. Mas esse momento pop da COP é mais por conta da mídia e de estar todo mundo junto e tal, porque tudo já foi mais ou menos alinhavado. O pop da COP foi o melhor, gente. Melhor, não tem como terminar melhor. E eu só queria fazer um comentário que eu acho que é muito importante da fala da Suzana, que eu acho que as pessoas não têm essa consciência, Suzana, de que a COP... Então, todo mundo acha que parece que a COP é lá, né? Que tudo é lá. Eu acho que as pessoas não têm essa consciência de que é um trabalho contínuo e que ele nunca para, porque começou lá atrás a COP e vem tendo todos os anos, então todos os anos tem um grupo de pessoas de todos os países discutindo os temas da COP e a gente acha que é um grande evento só lá, e na verdade eu acho que essa fala da Suzana é muito importante para todos nós, de saber que existem não sei quantas reuniões antes, que tem todo um preparo, você chega lá só para alinhavar o finzinho e assinar a carta, e não para tomar todas as decisões maiores lá. Então, quando você fala dessa grande expectativa, é uma expectativa de escutar o que vão ser as resoluções, mas eu acho que falta um conhecimento de saber que aquelas resoluções que vão ser afirmadas lá, elas vêm de um trabalho árduo de muita gente por trás. Eu acho que a gente precisa reconhecer essas pessoas de uma forma mais aberta. É isso. Então, queria agradecer a participação de Suzana Kahn, de Tatiana Sali. Este foi mais um episódio do nosso videocast da Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.